Aleluia. Queridos irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus, amém? Mexe com os 4 ou 5 irmãos que estão perto de você e diga para ele, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Libere essa palavra para a vida dele, em nome de Jesus, para a vida dela. Declare, em nome de Jesus, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Aproveitando que estamos em pé, eu gostaria de ler com vocês Hebreus capítulo 11, para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês. É uma grande honra estar aqui nesta igreja. Obrigado, pastor Diego, pastor Cris, Deus abençoe em nome de Jesus. Eu até nem sei por que eu venho, tem tanto vaso aí que é cheio da glória do Senhor, e vem um rapaz capial lá do interior para ministrar aqui, só Deus na causa. Mas que não seja por mim, mas que seja através de mim, Deus possa te abençoar nessa noite em nome de Jesus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do visível. Uau! Que Deus abençoe sua palavra em nome de Jesus. Pode se assentar, queridos. Eu lembro um dia eu estava em Maringá, era pastor lá no Paraná, e presidente do conselho de pastores da cidade. E me veio uma ideia sobre um jornal que teria cunho evangelístico, seria abençoador para o conselho de pastores, divulgando as igrejas, e também trazendo uma mensagem evangelística, e isso feito 100%, entregue 100% de graça para as pessoas, abençoando as igrejas e abençoando também o povo que estaria recebendo. A princípio nós iríamos fazer 2.000 jornais, iríamos colocar nos estabelecimentos comerciais, nos consultórios e em todo lugar onde alguém pudesse estar. E foi uma ideia muito boa, já tínhamos voluntários para levar-nos em todos os lugares, levar nos consultórios, nos comércios e tudo mais. Você vê que muitas vezes tem o comércio, a pessoa senta ali na salinha VIP ali, vai procurando alguma coisa para ler, e ali estaria o nosso jornal. E tinha um grande empresário na cidade, presbítero de uma certa denominação, e muito bem sucedido, tanto é que depois se tornou até um congressista, e eu fui falar com ele, e ele sempre dizia, olha pastores, o dia que vocês precisarem de mim, a porta do meu escritório está aberta para vocês. Eu fui falar com ele, cheguei lá, ele não pôde me receber, quem me recebeu foi um pastor que recebia os pastores lá para atender os pastores. Eu contei todo o projeto, o valor que tinha e tudo mais, e para mim era um valor grande, mas para um empresário não era um valor muito grande. E aí eu passei tudo para o pastor foi lá e passou para ele, e aí ele voltou com a resposta, falou, olha, ele não vai poder te atender hoje, porque ele está fechando um contrato agora da sua empreiteira, de 20 milhões de reais, estou falando isso 2007, talvez até um pouquinho antes, 2005, estava fechando um contrato de 20 milhões de reais, ele não vai poder. E ele disse que ele está sem fundo para investir no jornal. Melhor se ele não tivesse contado do contrato de 20 milhões, só dissesse que estava sem fundo para investir no jornal. Eu saí tão triste, tão abatido daquele lugar, tão triste e chorando, dirigindo o meu carro na avenida Centenário ali em Maringá, e eu comecei a chorar, e falei, não é justo, Deus, não é justo, chorando, aos prantos, só eu, o carro e Deus.
dizendo assim: Deus, aquele homem tem, e não investe no teu reino, e eu que não tenho, eu quero investir, Senhor, por que o Senhor não me dá? Por que o Senhor não dá para mim? E naquele instante, olha, se você crê, aconteceu, se você não crê, aconteceu. Deus falou fortemente: peça que eu te dou. Gente, mas pensa num cara que parou de chorar na hora, igual uma torneira que você fecha, vai. Então, eu parei de chorar, comecei a glorificar a Deus, comecei a exaltar o nome do Senhor. Falei: então dá, Senhor, eu quero agora, Pai, em nome de Jesus, dá. E de repente eu contei o projeto. Claro que eu não contei, isso aí já passou muito tempo, e eu não estou nem em Maringá para você saber quem é essa pessoa, já passou muito tempo disso, mas eu contei o projeto para os pastores, porque eu queria chegar com tudo pronto, dizer: ó, está aqui, gente. Aí quando eu terminei de contar, um falou assim: ó, tem um empresário lá na nossa igreja que ele vai investir. Outro falou: tem um empresário lá na nossa igreja que vai investir. Outro falou: tem um vizinho nosso que vai investir. Outro falou: olha, pode deixar, pode contar comigo que eu vou ajudar também. Outro vai ajudar. Irmãos, em questão de 30 dias, nós estávamos com os jornais em todos os lugares, e ainda com saldo em caixa, para abençoar a próxima edição, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus simplesmente liberou uma palavra, e aquela palavra mudou toda a história. A Bíblia diz que no princípio era o verbo quer dizer a palavra. Por que se coloca verbo? Porque palavra só parece algo meio inanimado, mas quando se fala verbo, é uma palavra em ação. Deus, ele é a palavra em ação. Um certo homem chegou e falou: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas libere só uma palavra, e o meu criado será curado. Só uma palavra. E Jesus Cristo disse: olha, nem todo Israel eu vi uma pessoa que tivesse fé dessa maneira. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: Deus está para liberar uma palavra que vai mudar a tua história, em nome de Jesus. Deus está para liberar uma palavra que pode transformar o teu coração, e essa palavra, ela tem que ser recebida pela fé. Agora, o interessante é o seguinte: a gente aprende sobre fé, e por muito tempo a gente aprende que fé é algo que não se explica, é algo intangível, é algo inacessível que simplesmente se recebe. Mas o judeu não, o judeu tem uma visão um pouquinho diferente de fé. Inclusive, tem uma palavra muito interessante no Antigo Testamento. Aliás, no Antigo Testamento é um livro de muita fé, mas só tem um versículo que fala sobre fé em todo o Antigo Testamento, que é o livro de Abacuque: o justo viverá da fé. Não tem um outro lugar. No Novo Testamento você encontra Abraão pela fé, Abraão pai da fé, Hebreus pela fé, os homens. Mas no Antigo Testamento não tem, porque não precisa falar de fé, simplesmente precisa crer, porque se cremos veremos a glória de Deus, amém? E essa palavra do Antigo Testamento, ela é bem importante para nós. Quando nós lemos aqui Hebreus 11:1, a gente vê assim: olha, a fé é a certeza daquilo. Na outra tradução que vocês conhecem mais, é o firme fundamento, quer dizer, a base daquilo que não se vê, é o firme fundamento das coisas que se esperam, e prova daquilo que não se vê. Prova daquilo que não se vê, quer dizer, algo tangível daquilo que eu não vejo. Uau! É por isso que lá no livro de Abacuque está dizendo isso: o justo viverá da fé. E essa palavra fé, lá no Antigo Testamento, tem um nome muito interessante: emuná. Emuná, fale comigo, emuná. Emuná é uma palavra tremenda. Emuná, ela tem dois sentidos muito interessantes que eu gostaria de discorrer com você nesta noite. Não se preocupe, eu começo dando estudo e termino no Pentecostes, mas fique em paz, Deus tem algo para a sua vida nessa noite. Emuná tem algo muito interessante, queridos. São dois sentidos diferentes. Primeiro é o sentido que aquilo que se agarra, aquilo que se segura. Fé é aquilo que se agarra. Por exemplo, você está nadando num rio muito grande, com uma correnteza, e você foi nadando e de repente você ficou lá no meio do rio e acabaram as suas forças.
talvez o Paranazão, que é um rio que eu já pesquei muitas vezes, acabaram as suas forças, e aí você está tentando nadar, mas não consegue, você está vendo que agora a correnteza está te levando, e você não sabe mais o que fazer, e você está perdendo as forças, já foi o primeiro mergulho, levantou, e parece que vai dar o segundo, porque já está querendo dar cãibra, e você não sabe mais o que fazer, de repente passa um tronco, e quando você vê o tronco, você gruda nele e fala, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Emuná é isso, é aquilo que você agarra para salvação, para socorro. Deus libera palavras na nossa vida, e se a gente deixar passar, é a última oportunidade, mas se a gente agarrar, vai acontecer coisas grandes e firmes em nós, em nome do Senhor Jesus. Então, é aquele que agarra, mas tem um outro sentido da palavra. Emuná também pode ser traduzido como porta. E é por isso que os judeus ficavam bravos com Jesus, porque Jesus Cristo disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Ele está dizendo, eu sou a fé, eu sou emuná. Agora esta porta não é uma porta comum, essa porta podemos traduzir também como portal, algo que leva para uma outra dimensão, que você sai de uma dimensão natural e atravessa para uma dimensão totalmente diferente. E quanto a isso eu gostaria de trazer a referência dessas duas coisas, de um homem que nós muitas vezes falamos mal dele, um homem chamado Jacó. A palavra do Senhor diz que este homem, ele recebeu algumas vitórias de Deus de uma forma muito sobrenatural. E ainda que por muito tempo, pela teologia que a gente recebeu e está tudo bem, a gente vai aprendendo coisas, depois a gente vai evoluindo, a gente aprendeu que Jacó é suplantador, enganador, mas na realidade a palavra Jacó, no original hebraico é Iacob. Iacob quer dizer aquele que agarra. Uau! Emuná quer dizer aquele que agarra, mas Iacob quer dizer aquele que agarra. Uau! Por quê? Toda oportunidade que Jacó via, ele segurava. Tanto é que quando aconteceu o parto, e o seu irmão saiu primeiro, falou, aqui eu não fico, ele agarrou o calcanhar do seu irmão, e falou, daqui eu não saio, aqui eu não fico, eu vou sair daqui, segurou o calcanhar do seu irmão, é aquele que agarra, e ele aprendeu a agarrar a todas as oportunidades, e é interessante porque essa palavra emuná também tem algumas variações, como emã, e que vem da variação do amém, que quer dizer, nisto eu me firmo, nisto eu estou seguro. Quando você fala ou faz uma oração e termina, você diz, nisto eu estou seguro, ou seja, amém. Porque se a nossa oração não tem amém, ela não está finalizada. Mas quando a gente fala, Senhor, nesta noite, e eu estava aqui orando ao Senhor, é interessante que quando eu estava orando ao Senhor aqui, eu estava profetizando aqui, porque eu estou tomando posse da oração de cura nesta noite, e ali eu estava orando e falei assim, Senhor, há uma diabetes em mim, mas o Senhor pode me dar um pâncreas novo, e de repente eu vi alguém orando, pedindo pâncreas, nessa noite, e pedindo restauração da diabetes. Falei, essa é minha e ninguém toma, aleluia, eu recebo em nome de Jesus, porque não existe coincidência, existe providência de Deus, e Deus está entrando com providência na sua vida nesta noite, em nome de Jesus. E esse homem, Jacó, ele se firmava nas promessas de Deus, ele ouviu a palavra de Deus, que Deus liberou para sua mãe, a sua mãe contava, olha, aconteceu uma guerra aqui no meu ventre, mas Deus, quando eu falei, Deus, por que está acontecendo isso? Parece que os dois estão brigando. O Senhor falou assim, há duas nações no seu ventre, e o maior servirá ao menor, quer dizer, o mais velho vai servir ao mais novo. Havia uma promessa, e Jacó guardou isso e agarrou isso. O problema, queridos, é que às vezes a gente agarra de maneira errada, a gente quer agarrar com as mãos humanas, a gente quer agarrar com a sabedoria humana, com a sapiência humana, e não deixamos Deus agir. A gente acaba se precipitando, não, Deus já falou, Deus já disse, eu vou com tudo, e Deus falou, eu disse, mas não disse que agora.
aguarda mais um pouco, espera mais um pouco. E Jacó, não entendendo isso, ele vai lá e toma a bênção da primogenitura do seu irmão, dizendo: é aqui que Deus vai me abençoar. Mas não era essa a promessa de Deus. A promessa de Deus estava para vir ainda, porque o melhor sempre está por vir, aleluia. A bênção do Senhor estava para chegar, mas ele acabou se precipitando. Tanto é que lá na frente Jacó tem que vir pedir perdão para o seu irmão e devolver todos os bens do seu irmão e declarar a bênção para o seu irmão. Por quê? Aquele que tirou uma bênção agora precisa restituir dobrado a bênção que roubou. É o que diz a palavra do Senhor quando Jesus Cristo passa e vê aquele homem lá na árvore. Como que é o nome dele? Zaqueu, aleluia. E quando entra a restauração, ele diz: Senhor, de tudo que eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Quando a bênção do Senhor vem sobre a nossa vida, Deus nos dá condições de restituir tudo aquilo que foi pedido e de abençoar a vida das pessoas. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: você vai ser abençoador de pessoas em nome de Jesus. Você vai ter para dar, você vai ter para semear. Deus vai estender as suas mãos sobre a sua vida em nome de Jesus. E quando ele toma a bênção que era para ser do seu irmão, a Bíblia diz que o seu pai diz: agora você vai para a região de Padã Arã. É interessante que nós aprendemos isso muitas vezes lá na teologia lá atrás e acabamos ensinando errando, que Jacó fugiu. Ele não fugiu, ele obedeceu a voz do seu pai. Agora você vai para a região de Padã Arã, e ele vai até Padã Arã em obediência ao seu pai, que disse: não procure mulheres estranhas para você, mas procure alguém que seja da nossa tribo. Ele vai, mas diz e Padã Arã, da onde ele estava até Padã Arã, dá de 600 a 700 quilômetros. Isso na época que se andava de mula, de camelo, de jumento, isso era muito cansativo. Com 120 quilômetros já estava cansado, anoiteceu e ele parou. Por que ele parou? Porque estava tudo escuro. Irmão, aprenda esse princípio: quando você não tem uma direção de Deus, para tudo, até que Deus te dê a luz, ilumine o teu caminho, aí você continua. E ele parou, e aquela noite diz a palavra do Senhor, que naquela noite ele não tinha um travesseiro para dormir, e ele pega uma pedra e faz de travesseiro. É interessante que tem gente que está parando de servir ao Senhor por causa de uma pedra. Ai, tem uma pedra no coral. Ai, tem uma pedra nas irmãs. Ai, uma pedra lá na igreja, me atrapalha demais. Jacó, ao invés de parar tudo por causa de uma pedra, ele faz da pedra um travesseiro, ele faz do limão uma limonada. Irmão, está na hora de você mudar a tua história. Entenda, querido, que muitas vezes Deus permite pessoas se levantarem contra você para te amadurecer, para fortalecer a tua vida e fazer coisas grandes. A Bíblia diz no livro do Salmo 119: foi-me bom ter sido afligido, para que eu conhecesse os teus estatutos. Cada vez que a gente passa por uma provação, Deus está trabalhando na nossa vida para algo maior. Se Jacó não tivesse deitado naquele lugar, eu não sei quando Deus iria falar com ele, mas a realidade é que Deus falou com ele naquela noite, quando ele estava deitado, com a cabeça numa pedra, deitado, esperando uma direção de Deus. Deus lhe dá uma visão. Deus mostra uma escada que sobe da terra até o céu. Quer dizer, Deus estava tirando Jacó do terreno para levar para o divino, mudar a sua história de um homem carnal, de visão carnal, para algo divino, para algo espiritual. E diz a palavra do Senhor que lá na ponta da escada tinha uma porta que entrava para o céu. E segundo a tradição judaica, essa porta, ela não era uma porta grande, era uma porta que tinha silhueta. Segundo a tradição judaica, era uma porta que tinha silhueta de Jacó, aonde só Jacó passava. Irmão, quer dizer uma coisa para você: a porta que Deus abre para você. A bênção que Deus dá para você. Não adianta você querer copiar a bênção dos outros, a porta dos outros, o jeito dos outros. O que Deus tem para você é só para você, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que anjos subiam e desciam. É interessante essa palavra anjos, porque o hebraico se confunde muito, e eu vou dizer uma coisa para você, eu vou pedir para você não se escandalizar com isso. Eu quero trazer a explicação. Muitas vezes o singular e o plural se confundem no hebraico.
Tanto é que no original está escrito assim: no princípio criaram os deuses os céus e a terra. E alguém fala: meu Deus, então tinha vários deuses. Não, é que o hebraico muitas vezes se confunde o singular com o plural, porque o Senhor diz, Deus se apresenta a Moisés e diz: olha, vai lá e diga para Faraó que eu estou te enviando. Mas eu vou dizer que o Senhor é quem? Que tipo de Deus? Diga que eu sou. Não é que nós somos, que eu sou. O nosso Deus é o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Então pode ser que não sejam anjos subindo, só um anjo, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Agora mesmo, aonde você está sentadinho aí, tem um anjo do Senhor bem do teu lado aí. A Bíblia diz que quando Pedro foi acorrentado lá, quando Pedro foi preso, quem é que chegou? Foi milícias de anjos? Não, foi um anjo. Um anjo chegou lá e falou: levanta Pedro, sai, vai para fora. Foi um anjo só, não precisa. Eu lembro uma vez que eu vim aqui em São Paulo, e eu fui comprar alguma coisa lá na Sociedade Bíblica, quando era, não sei se ainda é, pastor, lá no metrô Tiradentes, lá naquela região lá, e eu parei numa rua meio estranha ali, com o meu carro, e assim, mal tinha dinheiro para colocar combustível no carro. Eu pensei: meu Deus, se roubarem meu carro aqui, Senhor, põe tuas mãos. Senhor, eu estou indo comprar a Bíblia, faz o seguinte, Senhor, põe um anjo na frente, põe outro atrás, põe um do lado direito, outro do lado esquerdo, um no capô, até um embaixo, pede o escapamento. O Senhor põe lá. Eu não entendia que um anjo só pode mudar toda a história, né? Mas é a nossa simplicidade. Aí, queridos, a Bíblia diz que quando Deus tira Pedro da prisão, ele chega lá na porta lá da casa onde estavam os irmãos orando, porque quando os irmãos oram, Deus envia o seu anjo, aleluia. Os irmãos estavam orando e ele bateu na porta. A Bíblia diz que uma menininha chamada Rode, ela abriu a porta, quando viu, fechou correndo, veio contar para os irmãos e falou assim: irmãos, eu vi Pedro lá fora. Não, Pedro está correndo, dele está lá. Não é Pedro, é o seu anjo. Aleluia, porque o anjo do céu parece com você, irmão. Pena que não é tão bonitinho assim, né? Só parece com você. Mas o anjo do Senhor se acampa ao nosso redor. O anjo do Senhor, ele está ao nosso redor para ordenar a bênção. E a Bíblia diz que havia um anjo que subia e descia, quer dizer, a ligação do terreno com o divino, do terreno com o divino. E ali Deus libera uma palavra. Deus dá uma palavra para ele e diz assim: olha, eu te abençoarei, eu te engrandecerei. E é interessante que Deus chega para ele e fala assim: eu sou o Deus de teu pai, do teu pai Isaque, e eu sou o Deus do teu avô Abraão, mas a partir de agora eu sou o teu Deus. Eu abençoarei o seu pão, eu abençoarei a sua água, eu tirarei do meio de ti toda a enfermidade, e você nunca vai passar por dificuldade. E ele fala: se o Senhor está me abençoando, Senhor, olha, a partir de agora, Senhor, eu vou levantar eu voltarei aqui, e edificarei um altar, e de tudo quanto o Senhor me der, eu te darei o dízimo. É interessante que essa palavra, eu gastaria muito tempo, quase uma hora para explicar isso para você, mas a palavra ali, o dízimo, não quer dizer o dízimo que nós damos na casa do Senhor, porque isso todo judeu já faz. Ali ele estava dizendo: eu te darei a dízima, eu estarei ofertando na tua casa, eu estarei investindo no teu reino, um voto de gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, porque dízimo não se faz promessa com o dízimo a gente dá porque é do Senhor, vem embutido no nosso salário, nós devolvemos, mas ali ele estava fazendo uma promessa. É interessante que o judeu entende muito bem isso. Algumas pessoas são muito praticantes dessa questão desse voto para que as bênçãos do Senhor aconteçam. Se você puder, não dá para eu ler e explicar para você, mas Levíticos capítulo de número 16, guarde bem isso, dá uma olhada lá na tua casa. Levíticos capítulo 16 fala sobre o voto, que é um assunto particular. Diga comigo: voto é um assunto particular. Não é uma coisa que o pastor faz: irmão, faz o voto aí. Tem os irmãos que fazem campanha do tudo ou nada, se dá tudo, fica sem nada. Não, voto é um assunto particular. Quantos irmãos aqui tem mais de 10 anos de crente? Quantos tem mais de 10 anos? Vocês lembram que a igreja praticava o voto? Lembra? E dava certo ou não dava? Dava. Se o senhor abrir uma porta de emprego, o primeiro salário é para a casa do Senhor. Mas irmão, é batata, não passava 30 dias, a porta estava aberta.
Era a bênção de Deus. A minha filha fez um voto quando nós mudamos para a cidade de Piracicaba. Ela falou: Senhor, se o Senhor abrir uma porta para mim, durante um ano vai ser 20% de dízimo, 10 do dízimo que eu dou e 10 de gratidão ao Senhor. Mas irmão, levou 7 dias, ela estava trabalhando na Fiat. Deus abriu a porta, porque ela tinha certeza disso, querido. Esse é o ano da tua semeadura, mas também vai ser o ano da tua colheita, em nome de Jesus. Aleluia. Deus está liberando palavras para a tua vida. São chaves que Deus está abrindo. É uma porta aqui, é outra porta ali, outra porta ali. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então está falando que o judeu, ele tem esse costume de estar semeando, de estar praticando isso. Um dos exemplos disso é que já foi relatado entre os livros dos judeus, o ex-dono da Casa Bahia, já falecido, Samuel Klein, que ele praticava o voto. Então, digamos assim, é difícil eu contar agora, pegando meio desprevenido, mas vamos lá. Uma geladeira custa aí uma média de R$4.000, que seja. De 3 a 7, a 8, mas vamos dizer em média R$4.000. Lembra naquela época que o governo estava fazendo a promoção da linha branca e tal, e aí o Brasil também estava tendo um negócio lá da Copa do Mundo, e aí Samuel Klein soltou o seguinte: se o Brasil ganhar a Copa, com mais R$1 você leva uma segunda televisão. Você compra uma televisão grande, se o Brasil ganhar, mais R$1 você leva a segunda. O Brasil perdeu e quem ganhou foi ele, né? Então, mas aí, vamos dizer assim, estou só fazendo uma suposição. Uma geladeira custa R$4.000. Aí, se ele vende 1.000 geladeiras, ele está ganhando R$4 milhões. Mas não são R$4 milhões. Tem o lucro presumido. Vamos dizer que o lucro presumido seria 30%. 30% de R$4 milhões, R$120 mil, é isso? R$120 mil. Desses R$120 mil, que é o lucro da empresa, ele tirava 12 mil e dava de oferta na sinagoga, porque é judeu, dava de oferta na sinagoga, antes de vender a geladeira, porque ele já sabia que iria vender, porque ele sabe que quando pratica o voto, a bênção do Senhor vem. Um outro camarada que pratica o voto, e já falou isso na sinagoga, é Silvio Santos. Silvio Santos praticou muito tempo isso. Lembra a época que o Silvio Santos foi preso aqui, foi sequestrado aqui em São Paulo? Lembra disso? O rapaz foi sequestrado. Eu não sei se vocês lembram a foto do Silvio Santos saindo do sequestro. Irmão, quem sai de um sequestro desse jeito? Quem pratica o voto, que sabe que Deus vai guardar o seu pão, vai abençoar o seu pão, a sua água, vai guardar os seus, vai abençoar a sua vida. Quem é que Deus mandou naquele dia para tirar o Silvio Santos? O governador do estado, porque quando você está na presença de Deus, Deus envia o seu anjo, aleluia, para abençoar. E olha que anjo que Deus manda, um governador do estado para levar. Um irmão da nossa igreja, um grande evangelista da nossa igreja, Edson Teixeira, ele chegou um dia para pregar num lugar, tal, terminou de pregar, uma missionária pegou um envelope e falou assim: irmão, tem aqui um envelope aqui de um voto que eu estou fazendo pela saúde da minha filha, você pode orar? Amém, irmã, vamos orar. É um voto pela saúde? É. E o que ela tem? Eu falei: não tem nada, eu estou fazendo um voto para ela continuar com saúde. Uau! Sabe qual a diferença do judeu com o crente? É que o judeu faz voto para não entrar no problema, e crente faz voto para sair do problema. Esse é o problema. Mas querido, nesta noite Deus está abrindo a tua mente para enxergar coisas que você jamais imaginou na sua vida. Beleza, Jacó foi lá, ele chegou em Padã Arã, trabalhou lá para o seu sogro, e ali trabalhando ali com muita alegria, ele conhece Raquel, quer casar com Raquel, e o seu sogro lhe dá Lia ao invés de dar Raquel. E ele falou: mas como é que não? É tradição. Se você quiser trabalhar para sua esposa, que Raquel seja sua esposa, você já trabalhou 7 anos, você vai ter que trabalhar mais 7. Ele falou: tá bom, trabalho mais 7, mas não foi penoso para ele aqueles outros 7 anos, porque ele estava vendo a bênção. Aí o seu sogro começa a fazer uma proposta para ele. E aqui nós temos um problema teológico muito grande. Qual era a proposta? É que ele, todas as ovelhas que fossem salpicadas seriam dele,
e as que fossem lisas seriam do seu sogro. E começa a nascer só salpicada. Aí o seu sogro falou, não, resolvi, agora só as malhadas vão ser sua, e se vier salpicada e branca, e aí começa a nascer só malhada. E acontece essa bênção para a vida dele. E aí nós temos um problema muito sério. Por quê? A Bíblia diz que ele pega varas e começa a colocar na frente do seu rebanho, e aquelas varas todas decascadas. E alguns têm o nome de varas e várias coisas ali, mas a realidade é que são varas de amendoeira. E ele começa a colocar ali todas salpicadas, riscadas ali, e o rebanho vinha tomar água ali, e quando tomava água, depois que gerava, que dava a sua cria, ela nascia do jeito que o seu sogro disse que seria dele. E aí, a gente tem um problema muito sério, gente. Então, a Bíblia diz sobre macumba branca, porque eu posso fazer uma macumbinha ali para riscar, para mudar, mas a realidade é que não tem nada a ver com isso. É que nós somos da cultura brasileira e temos dificuldade de entender a cultura de um outro país, como é o caso do emuná. Para a gente fé é fé, agora para o judeu emuná não é algo abstrato, é algo concreto. Para eles também a questão da vara de amendoeira tem um sentido que nós não entendemos. Por exemplo, se a gente chega lá para um americano e choveu demais hoje, o cara fala, choveu muito, choveu canivete. O cara vai entender isso? Choveu canivete? Não, porque é um linguajar nosso, ele já fica imaginando, todo mundo sangrando, né? Canivete caindo lá do céu, e todo mundo sangrando. Lá na Inglaterra, quando chove muito, eles falam assim, it's raining dogs and cats, está chovendo cachorro e gato. Mas é o jeito deles falarem lá. A mesma coisa é esse sentido da vara de amendoeira. A vara de amendoeira era uma promessa de Deus. Tanto é que Jeremias, ele fala assim, Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu sou criança, eu não sei falar. E o Senhor disse, não diga sou uma criança, que eu vou te mostrar um negócio. E mostra uma vara de amendoeira. Que é que você vê? Ele falou, uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra. E acabou ali. A gente entende isso? Não. Por quê? Essa é uma tradição judaica e não uma tradição brasileira. É o seguinte, quando Deus fala sobre vara de amendoeira, Ele está falando sobre uma promessa concreta. Por quê? A amendoeira, o que acontece com ela? Quando ela já está adulta, ela tem as 4 fases do ano. Quando chega na época da primavera, ela fica bonita, frondosa, tal. Depois ela vem a próxima estação, ela dá as suas flores e fica bonita demais, começa a dar os seus frutos. Aí começa a chegar o período do outono e vai caindo tudo, e vai caindo todas as suas folhas. E quando chega no inverno, ela está seca, está reganhada, parece que morreu. Mas de repente começa a primavera, ela volta de novo a brotar. E Deus está dizendo, eu velo pela minha palavra. Pode parecer para você que está tudo murcho, parece que secou, parece que não tem mais esperança, mas eu sou o Deus que renova a esperança. Agora eu quero convidar você a entrar na cabeça de Jacó, porque Deus mostra a porta para ele. Ele sai do terreno e agora está no sobrenatural de Deus. No terreno, ele rouba a bênção do sermão, ele rouba a primogenitura, mas agora ele saiu da visão terrena e está numa outra visão, porque Deus liberou uma palavra para a vida dele. Eu te abençoarei, eu serei o Deus que foi com seu pai, que foi com seu avô, agora eu serei contigo também, e eu vou te abençoar. E ele tinha uma promessa de Deus na sua vida, e ele fez um voto diante de Deus, e ele sabia que se ele cumprisse a parte dele, Deus cumpriria a sua também, aleluia. E agora ele está ali, pega o seu rebanho e fala, olha, meu sogro já me enganou uma vez, mas agora eu estou aqui, Senhor, decascando essa vara de amendoeira, porque eu sei que ela pode estar decascada, mas ela vai voltar a brotar de novo. Ela pode estar seca, mas o Senhor vai trazer vida, e se o Senhor prometeu, eu posso estar agora sem esperança e sem alegria, mas o Senhor vai restaurar a minha alegria, vai restaurar a promessa, e coisas grandes e firmes vão acontecer na minha vida, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Eu estou vendo uma vara de amendoeira pela fé nesta noite, em nome de Jesus.
Deus está dizendo que está renovando as suas promessas em nome de Jesus. Mas pastor, será isso? Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Deixa eu ver se eu marquei aqui no meu celular. E celular é uma maravilha, quando você precisa dele, ele não te ajuda, mas vamos lá, glória a Deus. Aqui ó, Gênesis 31, verso 6. Nabassu de canterebe anda labacheb. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Gênesis 31, verso 6, diz assim. Bom, vamos contextualizar para vocês entenderem. Jacó estava com problema, suas mulheres estavam brigando. Uma queria ir com ele, outra queria voltar para casa do seu pai. E ele falou, gente, vamos parar de briga, vocês duas? Vocês já não viram tudo que eu passei? E aí ele começa a relatar. Verso 6. Vós mesmas sabeis que com todo o meu poder tenho servido ao vosso pai, mas o vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes, porém eu fiz uma macumba santa e ele não conseguiu. É assim que está aí? Não, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia, os salpicados serão teu salário, então todo o rebanho dava salpicado. Quando ele dizia assim, os listados serão seu salário, então todo o rebanho dava o listado. Assim, as varas, é assim que está aí, vara? Não, assim Deus tirou o rebanho do vosso pai e me deu. Não teve nada a ver com vara, teve a ver com Deus que fez uma promessa, aleluia. E o diabo podia tentar enganar, o diabo podia tentar ludibriar, mudar toda a história, inverter toda a história, mas Deus sempre prevalecia. Eu quero dizer uma coisa para você, você está nervoso com essa nação, você está nervoso com o teu emprego, você está nervoso com o futuro do Brasil, Deus vai reverter essa situação em nome de Jesus, aleluia. O nosso Deus é maior do que o governo, o nosso Deus é maior do que o desemprego, o nosso Deus é maior do que a miséria, o nosso Deus, Ele é poderoso, aleluia. Deus está liberando palavras de vitória para a tua vida, palavras que vão mudar a tua casa, que vão mudar a tua vida, que vão mudar a tua história em nome de Jesus. Uma só palavra e a tua bênção vai chegar em nome de Jesus. Eu me lembro deixa eu tentar lembrar aqui, 87, meu filho nasceu, ele estava com 2 anos, 89. Nós saímos lá de Tatuí, fomos até São Paulo, na região lá do Cidade Aí Carvalho. Tinha uma vigília que a gente ia muito lá, toda sexta-feira estava nessa vigília, porque eu trabalhava com vendas no interior, e quando chegava sexta, eu tinha que prestar conta ali no Parque Novo Mundo, na Tenente Amaro Felicíssimo. E quando eu terminava, eu ia para a vigília lá na Guilhermina Esperança. E eu ia lá direto nessa vigília, nesse tempo. E aí quando terminou um dia a vigília, eu estava com um pastor também junto, tal, ele chegou e falou assim, a gente estava voltando, eu falei, puxa, eu queria que Deus falasse comigo e tal. Deus já tinha falado um monte, né? Mas tudo bem. Aí a gente estava voltando, quando chegamos na cidade de Jandira, ele falou, tem uma irmã aí, não tem? Eu falei, tem, uma Luzia, da Igreja Batista Renovo dos Remidos, é uma profeta de Deus. Irmãos, eu nunca vi uma profeta como essa irmã, eu nunca vi. É uma senhorinha de idade, hoje já deve estar no Senhor, porque ela era bem de idade, mas assim, se tivesse 10 pessoas, Deus falava com os 10. Era uma coisa assim, é um ministério que eu nunca vi na vida. Aliás, eu vi uma coisa que me chocou, assim, para o bem, me chocou mesmo. Um menino estava com a gente e ela entregou um recado para ele. E ela atendia de 80, 90 pessoas por dia. E nunca cobrou um centavo de ninguém. E ela liberou uma palavra, Deus usou ela em palavra profética para aquele rapaz. 2 meses depois, nós estávamos passando lá, eu fui pregar lá, ela me convidou para pregar. E esse menino chegou e falou assim, irmã, 2 meses atrás Deus usou a senhora falar comigo, eu não entendi direito. Ela falou, filho, eu atendo 90 pessoas por dia, não tem como eu saber e poder te explicar. Mas vamos orar. Começou a orar e Deus usou ela para falar a mesma profecia de 2 meses atrás, palavra por palavra. Eu nunca vi. É algo assim excepcional.
E naquele dia eu cheguei e falei, mano, eu vim aqui, a gente já veio de uma vigília, e com medo do profeta, né? Já viram uma vigília, já recebemos oração e tudo mais, mas esse pastor aqui quer receber oração. Amém, irmão, vamos orar. Orou por ele, quando terminou de orar por ele, colocou a mão sobre a cabeça da minha esposa. E disse assim, aquela criança, aquela enfermidade não é para a morte, mas é para manifestar a minha glória. Meu filho tinha ataques epiléticos, eu já contei um dia aqui, 6 durante o dia, 2 durante a noite, todos os dias, até os 2 anos de idade. Naquele dia ela falou assim, essa enfermidade não é para a morte, era um nervo que estava encavalado no cérebro, mas eu, o Senhor, aliás, é uma veia que estava encavalada no cérebro, mas eu, o Senhor, estou colocando no lugar hoje. Chegamos lá em Tatuí. Quando chegamos em casa, meu filho estava brincando no quintal. Meu filho não estava nessa hora da oração, mas aí estava brincando em casa. Ele foi entrar na cozinha, escorregou, caiu de cabeça no chão, já começou a dar o ataque, virou a mãozinha para trás, virou o pezinho para dentro, virou o olhinho para cima. E aí a minha esposa, baseada na palavra que Deus tinha liberado, disse, não adianta, Satanás, eu não vou orar por ele, Deus disse que ele já está curado. E o meu filho foi ficando pior, gente. E eu, para reduzir aqui por causa do horário, ele foi ficando avermelhado, foi ficando roxo, foi ficando cinza e foi amolecendo. E cada vez que ele tinha aqueles ataques assim, minha mulher dizia, não adianta, Satanás, Deus já disse que ele está curado, eu não vou orar por ele, Deus já disse que ele... Quando foi a última vez, ela disse, não adianta, Satanás, aí ele fez e puxou o ar. E aquele foi o último dia. Meu filho hoje, esse ano agora vai estar casando, nunca mais teve um ataque epilético na sua vida. Nunca tomou uma gota de Gardenal. Nunca tomou uma gota de nada. Uma palavra. Uma palavra. Eu já contei isso em tantos lugares. E já vi pessoas vir chorando para mim, dizendo, eu tenho problema de ataque epilético. Falei, amém, vamos orar. E amém, oramos. Mas teve um dia que eu estava lá em Londrina, e eu contei esse testemunho para o senhorzinho de uns 70 anos de idade. E eu falei, olha, se vocês creem que tem veia encavalada no cérebro, aconteceu, se vocês não... Ele falou, eu creio, porque eu tenho uma veia encavalada no cérebro. Eu falei, vem cá, vou orar, como eu fazia para todo mundo. Aí eu orei por ele. Uma semana depois, ele estava lá na fila lá, recebendo oração. Aí eu não conheci. Aí eu falei, ele falou, você não lembra de mim? Eu falei, não, eu sou aquele senhor que o senhor orou por mim. Eu falei, nossa, mas seu rosto é diferente. Até o médico já disse isso, pastor. Meu rosto mudou. Daquele dia para cá, eu tinha ataque todo dia, nunca mais. Meu coração voltou ao normal, o abatimento voltou ao normal. Eu não estou tomando remédio, faz uma semana, pastor. E agora eu estou aqui na fila, não para ser curado, mas para Deus abrir uma porta de emprego para mim. Aleluia. Todos ouviram, mas um pegou a palavra. Todos escutaram, mas um disse, essa é minha. E em uma semana um milagre aconteceu. Eu não sei o que Deus está querendo dizer com você nesta noite, para você nessa noite, mas eu estou vendo a vara de amendoeira aqui, aleluia. Ela vai voltar a florescer. Você está dizendo que não tem jeito, mas tem jeito sim, tem algo novo de Deus. Eu gostaria de orar, pastor, posso orar? Por favor, se coloque em pé, queridos, em nome de Jesus. Eu quero orar com a sua vida, eu quero orar por você. Chegou o tempo de você começar a florescer, querido. Chegou o tempo de Deus começar a escrever uma nova história da sua vida. Jacó fez um propósito com Deus, porque Jacó conhecia a promessa de Deus. A promessa de Deus diz que se nós ouvirmos a voz do Senhor, diz assim, eis que envio um anjo adiante de vocês, para te guardar nesse caminho. Olha o anjo. E te levar ao lugar aparelhado. Se ouvir a sua voz e fizer o que ele diz, o meu anjo irá diante de ti, e te levará a todos os teus inimigos e os destruirá. E servireis ao vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão, e abençoará a vossa água, e eu tirarei de ti toda a enfermidade,
e não haverá quem aborte, nem estéril na sua casa, porque os números dos teus dias serão aumentados. Aleluia. Tem algo de Deus para acontecer na sua vida, querido. Eu sei que você já recebeu uma palavra de Deus ontem, uma palavra de Deus antes de ontem, e tem mais palavra de Deus para a sua vida. Cada uma é uma porta que Deus está abrindo. Deus entregou uma chave na tua mão nessa noite, aleluia. Emuná, aleluia, é o portal de Deus. Jacó falou assim: olha, o meu sogro, o meu sogro está me oprimindo, mas eu não estou nesta porta, eu passei para o outro lado. Eu estou numa outra dimensão, numa porta que era só para mim, e eu sei que o meu Deus abençoará o meu pão, o meu Deus abençoará a minha água. Eu sei que coisas novas vão acontecer do meu Deus. Eu não estou mais nessa porta. Por isso que Jesus Cristo disse: olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, ele vai entrar pela porta, e vai sair, e vai achar pastagem. Deus está falando uma outra dimensão. Tem uma dimensão sobrenatural aqui nessa noite, para a tua vida. Tem um portal novo para a tua vida. Tem coisas grandes de Deus nesta noite, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero que você feche os seus olhos agora, e pela fé, já traga pelos olhos da fé, emuná, aquilo que parece abstrato para nós, mas é muito concreto, é o firme fundamento daquilo que se espera, e prova daquilo que não se vê. Traga pela fé essa certeza. Olha, está passando o tronco aí nas tuas águas, que você parece que está se afundando. Segura nele agora, segura pela fé, se agarre na promessa de Deus para a tua vida, a promessa de um novo serviço, a promessa de um novo tempo, a promessa de novas fontes se abrindo para a sua vida, novas portas se abrindo para você, a promessa da cura, a promessa da restituição, a promessa da restauração, a promessa do milagre do Senhor. Traz à existência aquilo que não existe nessa noite, Pai querido, Pai de amor e graça, Deus de bondade, Deus de misericórdia, em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, ó Pai, eu quero orar pela vida do teu filho e da tua filha nesta noite, e liberar uma palavra de bênção, Senhor, de restituição, de restauração, em nome de Jesus. Deus, coisas novas, coisas grandes, coisas firmes vão acontecer na vida, na casa, no lar do teu filho, no seu trabalho. Deus da glória, muda toda esta história, Pai, e faz algo novo na vida dos teus filhos, Senhor, aleluia. De olhos fechados, escute essa palavra. Olha como é que você passa, feche os olhos, olha como é que você passa de uma porta para outra. O Senhor disse assim: olha, você está desta porta, mas quem está em Cristo, nova criatura é. E aí o que diz a palavra do Senhor? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, e agora faço novas todas as coisas. Deus está dizendo para você: passe pela porta, que a coisa velha vai ficar para trás, e Deus vai fazer nova todas as coisas. Diga: eu tomo posse dessa palavra na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia.